Petrobras e McLaren, juntas na jornada pelo conhecimento. Vamos inventar? Acabou o Mundial de Pilotos, acabou o Mundial de Construtores, quer dizer, não tem mais graça nenhuma a final da Fórmula 1 em Abu Dhabi, certo? Errado. Ainda temos algumas coisas para analisar na última prova, algumas mudanças que podem acontecer na tabela, questões financeiras, premiação de terceiro lugar no Mundial de Pilotos, enfim. Eu sou Gabriel Curti, hoje o GP às 10 dessa quinta-feira é comigo e eu vou mostrar os motivos para a gente ter alguma esperança que esse GP de Abu Dhabi não seja tão ruim quanto os últimos. Bom, eu fiz algumas anotações aqui para não me perder. É bom a gente começar falando que, obviamente, não deve ser uma corrida muito boa, porque Abu Dhabi não tem esse histórico. É um dos circuitos mais chatos do calendário. Ele não é propriamente um circuito ruim, mas ele é um circuito que faz corridas ruins, né? Então, meio que você faz aí a avaliação. Eu poderia falar do Robert Kubica também nesse vídeo, mas eu não vou falar porque a gente falou bastante disso no Paddock GP. Então cliquem aí no Paddock e vejam a minha opinião, a opinião do Vitor Martins, do Sérgio Gimenez e do Guilherme Bloise sobre a volta do Kubica ao grid. Mas eu já adianto que eu não contrataria se eu tivesse uma equipe. Mas eu fico muito feliz com a notícia e fico feliz que a Williams tenha apostado. Acho que deu para entender, né? Sobre o GP de Abu Dhabi, o que ainda está em jogo? Acho que a principal disputa para quem é fã da categoria sem se envolver muito com equipe, com o que vai ser de orçamento para o ano que vem, essas coisas, é a disputa do terceiro lugar. Quem está na disputa? O Kimi Raikkonen é o grande favorito a ficar com a terceira posição, tem 251 pontos. O Bottas está 14 pontos atrás e o Verstappen corre por fora 17 pontos atrás. Analisando friamente, seria muito difícil que o Verstappen terminasse o ano até na frente do Bottas, não só pelo que foi o ano, mas também pela característica dessa última corrida. Não é uma pista que casa bem com a Red Bull, mas Interlagos também não casava. O Verstappen foi lá e só não ganhou a prova por causa do enrosco com o Ocon. Então acho que os fãs de Verstappen podem ter um fiozinho de esperança, pelo menos que ele bata o Bottas. Por que eu acho difícil ele bater o Raikkonen? Porque ele teria que vencer a prova e que o Raikkonen chegasse na sexta posição. Isso não tem sido muito frequente. O Raikkonen tem sido um dos caras mais constantes desse primeiro grupo, ainda que não seja brilhante na maioria das vezes, ele tem muitos pódios, né? Então provavelmente a gente vai ver o Raikkonen se despedindo da Ferrari no pódio e tirando essas chances do Verstappen e até do Bottas de buscar a terceira posição. Então o Raikkonen é favorito, ainda que ele tenha dito que não liga para isso e que só seria uma viagem a mais para receber a premiação. Certo. Fórmula 1B. Fórmula 1B também tem disputa, mas eu diria que é mais pelo vice-campeonato da Fórmula 1B do que propriamente do título dela. Por quê? Porque o Hülkenberg tem 69 pontos e foi indiscutivelmente o melhor piloto dessa categoria. Quer dizer, talvez você possa colocar o Charles Leclerc acima dele, mas o Leclerc teve uma limitação de carro muito maior a maior parte da temporada, né? A Sauber só foi ensaiar poder virar uma quarta força do grid agora, no final do ano. Então o Leclerc teve que lidar com um carro que na maioria das vezes era muito inferior ao do Hulk. Mas o Hulk fez uma temporada muito boa, né? Ele está batendo sem dó no Sainz, tem 69 pontos, só perde esse título, digamos assim, da Fórmula 1B com um desastre, porque o Pérez precisa de 12 pontos, né? E 12 pontos é um quarto lugar sem que o Hulk pontue. Não é tão impossível que o Hulk não pontue, porque a Renault caiu e a pista não é boa para a Renault. Mas a Force India colocar um carro na quarta posição, aí vai precisar que seja uma corrida meio maluca, né? Não é a característica de Abu Dhabi. O Magnussen está em terceiro com 55, então ainda pode superar o Pérez. Aí o Alonso, inacreditavelmente na quarta posição com 50 pontos. O começo de temporada dele foi muito forte, com uma McLaren que ainda não era tão péssima assim, e as outras equipes ainda não estavam tão bem quanto estão hoje. E o Alonso aproveitou muito isso. Chegou até a fazer frente para o Hülkenberg em boa parte do campeonato. Mas dificilmente ele consiga manter a posição na frente do Ocon, por exemplo, que está um ponto atrás dele. O Ocon é bem favorito para ficar na frente do Alonso. Aí você tem o Sainz com 45 pontos, acho que não sai muito dessa posição. O Grosjean com 35 também não deve sair pelo gap grande e pelo começo de temporada que ele teve foi muito ruim, né? O Grosjean demorou muito para marcar os primeiros pontos dele no ano e por isso ele saiu completamente dessa briga. Mas a segunda metade da temporada dele é bem digna. Aí o Leclerc com 33 ainda pode ficar na frente do Grosjean,
O Gasly com 29 dificilmente se mexe, a Toro Rosso não emplaca, né? Esses pontos do Gasly devem ser valorizados, né? Meio que na onda dos pontos do Alonso. Daí para baixo digamos que é a briga para não cair. O Van Dorn 12, o Ericsson 9, o Stroll 6, o Hartley 4 e o Sirotkin 1. Duvido muito que alguma coisa aí mude, talvez só o Ericsson supere o Van Dorn se conseguir encaixar uma boa corrida, porque o carro da Sauber realmente vive um bom momento. De resto, Hartley não deve passar o Stroll, que é uma vergonha. O Sirotkin não deve sair de último. Além disso, a gente tem uma disputa interessante valendo bufunfa, né? Din-din cascalho, que é a disputa no Mundial de Construtores. A Mercedes já é campeã, a Ferrari já é vice, a Red Bull já é terceiro. Mas para as equipes menores, cada posição que você ganha representa uma diferença muito grande de dinheiro para o ano seguinte, né, no orçamento. Então a gente tem a Renault com uma mão de novo nessa taça, com 114 pontos. A Haas tem 90. A Haas precisaria de um final de semana louco para conseguir pontuar com 25 pontos com o Magnussen e com o Grosjean. Quarto lugar deve ficar com a Renault, quinto lugar deve ficar com a Haas. Aí, a sexta posição eu acho que tem briga. A McLaren tem 62 pontos, mas a lógica é que ela não pontue, né? A McLaren não pontua quase sempre nas últimas corridas. E a Force India tem 48 pontos. Então é uma diferença de 14, né? O que significaria que um quinto e um sétimo lugares, por exemplo, colocariam a Force India na frente um sexto e um sétimo lugares, na verdade, colocariam a Force India na frente da McLaren. Pode acontecer, a Force India está bem melhor que a McLaren. Aí a Sauber com 42 ainda pode pegar a Force India, né? Isso é uma disputa interessante entre as duas. A Sauber melhorou nas últimas provas, são 6 pontos de desvantagem, acho que pode ter briga. Toro Rosso 9 pontos atrás da Sauber, pelo momento a Toro Rosso não acho que tem briga, e a Williams com 7 já é a lanterna, desiste, enfim, pensa em 2019 com o Kubica, com o Russell. E outras curiosidades do final de semana, o Hamilton pode igualar o número de vitórias recorde dele numa temporada, que são 11 em 2014. O Vettel tenta acabar com uma seca que vem desde o GP da Bélgica, no começo da segunda metade da temporada, e a gente lembra, quando o Hamilton teve uma seca no final do ano, o Rosberg começou a temporada seguinte ganhando tudo e construiu o título dele ali. Então é bom o Vettel ficar esperto e tentar ganhar essa corrida para não entrar 2019 em baixa. O Raikkonen se despede da Ferrari, com certeza ele quer se despedir com uma vitória, e esse ano ele conseguiu pole, conseguiu vitória, foi um ano positivo. O Bottas tenta acabar com essa seca do ano inteiro sem vencer, é inacreditável, com o melhor carro do grid, com uma equipe pentacampeã, o cara não consegue ganhar. E aí você tem os pilotos que se despedem, né? Você tem Alonso, que é obviamente a estrela do final de semana, mas você tem Van Dorn, Sirotkin, Hartley e Ericsson, que devem querer despedidas dignas, né? Então acho que vale ficar de olho nesses caras para ver o que eles são capazes de fazer. Mas obviamente o Alonso é a grande estrela nesse meio. O último registro, um pouco antes de eu gravar esse vídeo, saiu a notícia de que a Haas vai pro tapetão para tirar os pontos da Force India, que teria feito o carro de maneira irregular. Eu só queria registrar que eu fico impressionado como essas equipes da Fórmula 1B gostam de um tribunal, gostam de um tapetão, hein? O que vocês acham que vai dar nessas brigas que restam pro GP de Abu Dhabi? Vocês estão animados pro GP de Abu Dhabi? Vamos ficar, né? Última prova, depois a gente vai sentir tanta saudade da Fórmula 1. Então, durante o final de semana, o Vitor Martins e o Flávio Gomes vão entrar com os vídeos deles, né? Aqueles vídeos ao vivo, com comentários, vocês mandam perguntas, enfim, sobre tudo que vai acontecer nessa prova. Eu espero que um pouco melhor que a dos últimos anos. Mas a gente vai sentir falta da Fórmula 1, né? Abraço, gente. Obrigado. Se você escolhe tudo que você quer na sua vida, por que não escolher como você quer o seu seguro? Com a Use você só paga pelo que contrata. Ouse escolher. Use é auto, residencial e vida. É seguro tipo você.